Olha só que questão interessante para cair no seu concurso predileto. Você tem que usar a relação entre coeficientes e raízes. Olha, é uma questão sobre equação de segundo grau, só que ele não quer que você resolva a equação. Ele faz aqui uma jogada com os coeficientes e quer que você descubra quanto é que vale essa expressão. É porque equação do segundo grau, resolver é o início de tudo. É claro que em muitos concursos, muitas provas, para muitos alunos, só o fato de você saber a fórmula para resolver já é uma vitória, né? Porque tem gente que pena até para lembrar dessa fórmula aqui. Quer ver outra coisa que muita gente pena? É você ter uma equação, por exemplo, e separar aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C. Às vezes troca de posição aqui os termos e o pessoal pensa que o A é o primeiro, o B é o segundo e o C é o terceiro. Não é assim. E tem mais, na hora de aplicar a fórmula, às vezes o pessoal se confunde com isso aqui, ó. Vai fazer menos 5 ao quadrado para fazer o B2 menos 4AC, aí chega aqui e diz que isso aqui dá menos 25. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa errada. Isso aqui é quando a pessoa passa para o 9º ano sem saber a matéria do 8º ano, né? Você pode até passar de ano, mas lá na frente vai se arrastar. Em matemática é assim, você tem que aprender o que você deixou de aprender lá atrás. Isso não é igual geografia, né? Geografia é que você pode esquecer tudo e começar um ano novo. Tá, essa questão aqui, ela não envolve a resolução de equação do segundo grau. Ela faz uma jogada aqui com os coeficientes da equação. Isso aqui costuma aparecer nos concursos mais difíceis, tá? Vamos dizer, EPICAR, Colégio Naval, Colégio Militar. Eles costumam pedir essas coisas. Por quê? Resolver a equação é obrigação sua. Bom, essa questão aqui eu tirei de um livro que eu ainda estou escrevendo, ainda estou no meio do livro, não foi lançado ainda, que é o Raciocínio Matemático 2. Eu achei essa questão interessante para lidar com relação entre coeficientes e raízes, que é um assunto quente. Olha, ele deu uma equação aqui, px2 menos 5x mais q igual a 0. E ele disse que essa equação aqui tem um p maior que 0 e falou que as raízes são a e b. A e b. E tem uma outra equação, que é essa aqui parecida, né? Ela é qx2 menos 5x, que coincidência, né? Mais p é igual a 0. E essa equação tem raízes alfa e beta. É dado que o p é positivo e o q é positivo também. Então, positivo, positivo, aqui também positivo, positivo. O mesmo coeficiente de primeiro grau e esses coeficientes aqui estão trocados, né? E todo mundo aqui positivo. Daqui a gente chega à conclusão que as raízes são positivas, porque olha só, o produto das raízes é C sobre A, que é o coeficiente de grau 0 dividido pelo coeficiente de grau 2. Como eles são positivos, o produto é positivo. E a soma das raízes é menos B sobre A. Vamos falar da equação AX2 mais BX mais C. E você sabe que isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, né? Isso aqui até pode confundir as pessoas. Eu preferia chamar isso aqui de MN, essas raízes, para você não confundir o A e B, que ele está chamando de raízes, com A e B coeficiente. Quer dizer, esse A é diferente desse A e esse B é diferente desse B. Bom, esquece esse A e B. Aqui a soma das raízes vai ser 5 sobre P. E dessa aqui vai ser 5 sobre Q. Quer dizer, a soma das raízes é positiva aqui e aqui. E o produto também é positivo. Olha, então se as raízes têm soma positiva e produto positivo, elas são positivas as duas, né? Daqui a gente conclui que essas duas raízes são positivas e essas duas raízes aqui são positivas. Tá. E ele quer que você calcule essa expressão doida aqui. A alfa mais beta dividido por beta vezes B mais alfa. Quanto é que dá isso? Tem que fazer a continha para ver o que vai dar, né?
E olha, rapaz, vou dizer uma coisa, uma questão bem maliciosa, bem trabalhosa, porque se você não souber relação entre coeficientes e raízes, você vai fazer muita conta nessa questão e vai se perder nos cálculos. Porque essas duas equações aqui não são equações quaisquer, elas têm uma particularidade. Elas são muito parecidas, elas têm o mesmo termo de primeiro grau e os termos de segundo grau e de grau zero são trocados. P e Q, e aqui é Q e P. Isso deve dar uma pista para a resolução do problema. Então, essa questão para você resolver, você tem que ter estudado antes relação entre coeficientes e raízes. Vamos relembrar isso aqui rapidinho? Olha só, considera que você tem essa equação original aqui, ax2 mais bx mais c igual a zero, onde esse a e b não tem nada a ver com o a e o b da questão, tá? Eu estou falando aqui, eu estou chamando esses coeficientes dessa equação do segundo grau de a, b e c. E cujas raízes eu estou chamando de m e n. Claro que você sabe que o m e o n são dados por essa fórmula aqui, né? Quando você faz mais ou menos, um vai te dar o m e o outro vai te dar o n. Não existe uma ordem obrigatória. Tá, então digamos que essa equação aqui tenha raízes m e n. Agora eu pergunto, você forma aqui uma outra equação, observe que essa equação aqui é parecida com essa, né? Ela é derivada dessa. Se as raízes dessa equação original são m e n, quem são as raízes dessa outra equação aqui? Qual é a diferença dessa equação para essa? Ela tem os mesmos valores de a, b e c que você tem aqui, só que eles estão todos multiplicados por k, tá vendo? Então os coeficientes dessa equação são k vezes a, k vezes b e k vezes c. Sendo assim, quem são as raízes dessa equação aqui? Vão ser m e n também? Não está claro isso? Se você pegar essa equação aqui e simplificar todo mundo por k, ela vai ficar igualzinha a essa. É uma equação equivalente. É igual você ter, por exemplo, x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Aí você faz uma outra assim, 10x2 menos 50x mais 60 igual a zero. É a mesma equação multiplicada por 10. Então, a gente chama isso aqui de equações equivalentes. Elas têm as mesmas raízes, tá? Então, o fato de você ter multiplicado por k aqui não alterou em nada as raízes da equação original. Tá, agora olha essa outra equação aqui. Olha que coisa maldosa. A equação original era essa, ela tinha raiz m e n. Essa outra aqui, ela tem o mesmo a que essa tinha, o b está multiplicado por k, tá vendo? E o c está multiplicado por k2. Quem são as raízes dessa equação? Isso aqui é muito útil, tá? Quando você tem uma equação com números muito grandes, quando você consegue encontrar aqui um número e o quadrado desse número aqui na fatoração, você pode fazer uma outra equação mais simples e até resolver de cabeça. As raízes dessa equação aqui são km e kn. Quer dizer, a soma delas está multiplicada por k. Realmente, a soma multiplicada por k. E o produto, quando você multiplicar isso aqui, vai dar K2 vezes MN. Quer dizer, o produto fica multiplicado por K2. Isso é muito útil. Às vezes você tem uma equação complicada, né? Outro dia eu tive que resolver uma equação com coeficientes grandes e eu usei isso aqui como simplificação. Como é que era mesmo aquela equação? A equação era essa aqui e a resolução era um pouquinho indigesta, porque na hora de você usar a formulinha, calcular o delta ia ficar B2 menos 4AC, vai ficar 36 mais 4 vezes 720, que dá 2.880, e quando você somasse isso aqui, isso daria 2.916. E aí você tinha que encontrar a raiz quadrada disso. É claro que é fácil, né? Mas mesmo assim você tem um trabalhinho. E aí você ia ficar com 6 mais ou menos 54 sobre 2. Tudo bem. Isso dá 30 e menos 24, as duas raízes. Só que usando essa técnica fica mais fácil. Olha só. Vou pegar a equação original.
E vou usar esse método aqui. Olha só, se a gente pegar o termo de primeiro grau e dividir por 6, é como se fosse k igual a 6 aqui, tá? Dividir por 6. E o termo de grau 0 dividir por 6 ao quadrado, que é 36. Então a gente ia ficar com essa outra equação auxiliar aqui. M ao quadrado menos M menos isso aqui dividindo por 6 ao quadrado vai ficar 20. Então a gente fica com a equação mais simples, que dá até para resolver de cabeça, né? Usando soma e produto. Olha aqui, produto 20 e diferença 1. São 4 e 5. 4 e 5. E aí o menor fica com o sinal do meio. Então, menos 4 e 5. Aí você multiplica de volta por 6. Porque daqui para cá você dividiu por 6, né? Então, dividiu as raízes por 6, agora você multiplica de volta. Por 6 você vai encontrar as raízes. Menos 24 e 30. Muito mais rápido, né? Você fica com a equação menor. Tá, então quando você faz isso com uma equação, você multiplica o termo de primeiro grau por uma constante e o termo de grau 0 pelo quadrado dessa constante, você fica com raízes multiplicadas por essa tal constante que você multiplicou aqui. Tá, agora olha essa outra aqui. Essa aqui também é uma propriedade útil. Você tem a equação original, essa aqui. Essa aqui é parecida. O que acontece? Ao invés de A, ela tem 1 no lugar de A. Quer dizer, o A virou 1, o B é o mesmo e o C foi multiplicado por A. Quais são as raízes dessa equação aqui? Olha, na dúvida, você pode aplicar a fórmula. Você pode resolver essa equação aqui usando aquela formulinha lá do delta, né? Só que com esses coeficientes que vão ser 1, B e AC. Então, o delta dessa equação aqui vai ser B2 menos 4AC. Vai ficar a mesma coisa, o mesmo delta, né? As raízes dessa equação vão ser x igual a menos B, mas esse B aqui, menos B mais ou menos raiz do mesmo delta, vou escrever aqui só delta, tá? Sobre 2A, só que o 2A aqui, o A vale 1, então é 2 vezes 1. Então, olha só, o que tem a ver essa expressão aqui, das raízes dessa equação, com a expressão das raízes da equação original? Qual é a diferença? A diferença é que ao invés de A, você tem 1. Quer dizer, essas raízes aqui são as raízes dessa equação original multiplicadas por A. Então, as raízes dessa equação aqui são M vezes A e N vezes A. M vezes A e N vezes A. Inclusive, isso aqui pode ser usado como uma técnica para você resolver uma equação do segundo grau de cabeça quando você tem um A diferente de 1. Você forma essa equação auxiliar, resolve essa e depois divide as soluções que você encontrou pelo número que tinha aqui. Aí você encontra as raízes originais. Tá. Olha essa outra aqui. AX2 mais BX mais A é igual a 0. O que a gente pode dizer dessas raízes? Bom, a princípio, essas raízes dessa equação não tem nada a ver com essas aqui, tá? Porque, inclusive, não tem o C, né? Quer dizer, no lugar do C, você tem o A. É como se fosse uma equação assim, 2x2 menos 5x mais 2 é igual a 0. Qual é a propriedade que tem as raízes de uma equação do segundo grau desse tipo? Uma equação do segundo grau que tem essa característica, quer dizer, o A e o C são iguais, ela se chama equação simétrica. Tá, e qual é a característica de uma equação simétrica? É que o produto das raízes dá 1. Olha aqui, o produto das raízes dessa equação não é C sobre A? C sobre A vai dar A sobre A. Então o produto vai dar 1. Quando o produto das raízes dá 1, você pode dizer que o M vezes N é igual a 1. Ou seja, uma raiz é igual ao inverso da outra raiz. Então, você apenas pode dizer que acontece isso. Uma raiz é o inverso da outra raiz. Sempre que você tem os coeficientes iguais aqui, tá? Então, vamos colocar aqui raízes inversas. Raízes inversas. Então, para que eu estou mostrando isso? Se aparecer uma questão que use uma dessas propriedades aqui,
É bom você chegar lá já sabendo isso, né? Agora, olha essa aqui, ó. A equação original era ax2 mais bx mais c igual a zero. Agora é cx2 mais bx mais a é igual a zero. Ou seja, os coeficientes foram trocados. Isso aqui é a equação do nosso problema, né? O nosso problema não era isso? Ele pegou a equação original e trocou a posição desses dois coeficientes aqui. O que que vai acontecer com as raízes? Vai acontecer alguma coisa que tenha a ver com isso aqui de raízes inversas, tá? Mas não vai ser exatamente assim. Bom, eu vou primeiro dizer o que que acontece, depois vou demonstrar por que que acontece isso, ok? Então, o que acontece aqui é que as raízes dessa equação, em função dessas, elas são 1 sobre m e 1 sobre n. Ou seja, as raízes dessa equação são os inversos das raízes dessa equação original aqui. Atenção, vou demonstrar isso, não demonstrei ainda. Mas a gente tem isso aqui. Daqui para cá foi feito isso. O B foi mantido e o A e C trocaram de posições. Então o que que vai acontecer com essas raízes aqui? Uma raiz vai ser o inverso da outra. Quer dizer, o alfa vai ser o inverso de A e o beta vai ser o inverso de B. É isso que vai acontecer? É quase isso. Mas primeiro vamos demonstrar essa propriedade. Tá, então o que a gente tem que demonstrar ou justificar é isso aqui. Se uma equação ax2 mais bx mais c tem raízes mn, então essa outra equação que teve aqui essa troca de posições desses dois coeficientes, e esse aqui foi mantido, ela vai ter as raízes 1 sobre m e 1 sobre n. Quer dizer, eu tenho que mostrar que isso implica nisso. Tem dois caminhos para fazer isso. Ou eu pego essa equação, resolvo e mostro que essas raízes são os inversos dessas, ou eu também posso formar uma equação com essas raízes aqui e mostrar que dá isso. Porque isso aqui é um C somente C. Eu posso fazer por esse caminho aqui. Eu vou fazer por esse caminho aqui que é mais fácil, tá? Então suponha que a gente tem essa equação aqui de cima que tem raízes mn e a gente sabe isso aqui, que o produto dessas raízes m vezes n é c sobre a, temos isso, podemos usar, e que m mais n é menos b sobre a. Isso aqui é relação entre coeficientes e raízes, da mais básica possível, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos formar a equação do segundo grau que tem 1 sobre m mais 1 sobre n como raízes. Como é que a gente faz isso? Como formamos uma equação do segundo grau conhecendo as suas raízes? Quando você tem raízes x1 e x2, quer formar a equação do segundo grau que tem essas raízes, é só você fazer isso aqui. x2 menos soma x mais produto é igual a zero. Você pode fazer desse jeito. Ou se você quiser, também pode fazer assim. X menos x1, que multiplica x menos x2, é igual a zero. Dá no mesmo, tá? Eu vou fazer desse jeito aqui. x2 menos soma x mais produto é igual a zero. Então, levando em conta a soma dessas raízes e o produto dessas raízes. Então, essa equação aqui, que a gente não sabe ainda que é isso, ela vai ficar isso. x2 menos a soma é isso aqui. 1 sobre m mais 1 sobre n. Soma das raízes, né? A soma x mais o produto das raízes é igual a zero. O produto vai ser 1 sobre mn. 1 sobre mn. Pronto, então formamos essa equação. Ficou tudo diferente daqui, né? Mas vamos colocar aqui quem são m e n usando essas formulinhas. E aí nós vamos chegar nessa equação. Olha só. Isso aqui vai ficar x2 menos x que multiplica. Se você somar isso aqui, você vai ter que tirar o mmc para somar. Vai ficar m mais n sobre mn. M mais n sobre mn. E aqui 1 sobre mn. Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar todo mundo aqui por mn. Multiplicando todo mundo por mn, vai cortar esse mn daqui e daqui, e vai ficar x2 multiplicado por mn. Então isso aqui vai ficar o seguinte, mn x2 menos x que multiplica m mais n, mais 1
é igual a zero. Não está ficando parecido, hein? Mas aí nós vamos usar isso aqui agora, ó. O MN é C sobre A e M mais N é menos B sobre A. Vamos substituir esses valores aqui. Então isso aqui vai ficar o seguinte, MN é C sobre A. Então C sobre A, x2, menos x que multiplica M mais N aqui. M mais N é menos B sobre A. Então eu vou colocar aqui menos B sobre A. E aqui vai virar mais, né? É menos B sobre A. Tá, mais 1 é igual a zero. Agora vamos multiplicar toda a equação por A. Esses denominadores vão sumir, vai ficar cx2 mais bx mais A é igual a zero. Ou seja, encontramos justamente essa equação aqui. Então, dada uma equação que tem essas raízes, quando você troca de posição esses dois coeficientes, você vai encontrar novas raízes que são os inversos dessas raízes aqui. Então nós vamos utilizar isso aqui para resolver o nosso problema. Então, já que essa equação aqui foi formada usando esse princípio de trocar as posições desses dois coeficientes e manter o coeficiente do meio, você vai ficar com novas raízes que são os inversos dessas aqui. Ou seja, se essa primeira tinha raízes A e B, a outra vai ter raízes 1 sobre A e 1 sobre B, que são justamente os valores de alfa e beta. Agora, calma aí, quem é quem? Quem desse aqui é o alfa e quem desse aqui é o beta? Aí tem a pegadinha. A questão tem uma pegadinha, porque ele colocou aqui que A é maior do que B. E ele colocou também que alfa é maior que beta. Olha só, se A é maior que B, quando você inverter isso aqui, você vai ficar com o inverso de B maior que o inverso de A, não é isso? Olha aqui, se A é maior do que B, ambos positivos, coloca um aqui, passa esse A para cá multiplicando e o B para lá multiplicando. Vai ficar isso aqui, ó, 1 sobre B é maior do que 1 sobre A, claro. Quando você pega um número menor, o inverso dele é que vai ser o maior, né? Então, esse 1 sobre B é que é o alfa. E o 1 sobre A é que é o beta. E você tem que observar isso para poder usar aqui na expressão, né? Vamos então calcular isso aqui na expressão. Eu tenho que calcular isso aqui só usando A e B. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Ficou um espacinho? Olha, isso aqui vai ficar A. O alfa eu vou substituir por 1 sobre B. Então, A vezes alfa, mais o beta. O beta é 1 sobre A. 1 sobre A. Isso está dividido por beta, novamente beta é 1 sobre A, que está multiplicado por B, mais o alfa, que é 1 sobre B. Quer dizer, isso aqui vai ficar A sobre B, mais 1 sobre A, dividido por B sobre A, mais 1 sobre B. Tem nas opções? Não, mas é que você tem que ainda mexer nisso aqui, né? Vamos multiplicar numerador e denominador por AB. Multiplicando o numerador e denominador por AB, isso aqui vai ficar o seguinte. Vou multiplicar por AB, multiplicar por AB. Então, multiplicando aqui por AB, vai cortar esse B, vai ficar A2. Aqui, multiplicando por AB, vai cortar o A, vai ficar B. Aqui, multiplicando por AB, vai ficar B2. E aqui vai cortar o B, vai ficar A. Então, ficou A2 mais B dividido por B2 mais A. Cadê? A2 mais B dividido por B2 mais A. Olha aqui. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie. Ah, eu esqueci de falar. Essa questão aqui é bizu para EPICAR, Colégio Naval, Colégio Militar, mas ela caiu originalmente na prova para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, prova para ensino médio, tá?